Olá, olá, pessoal. Brigadão aí primeiro pelo convite. Eu acho que tanto para mim quanto para a Julieta é uma honra a gente poder palestrar na Stadium. Obrigada, Jonathan. Obrigada, garotas. Obrigada, a trilha, né, e a coordenação da trilha de agilidade Agile Coach. Realmente a gente teve problemas aí na última semana. A gente já estava com o hotel reservado, já estava tudo certo. E a gente teve que fazer cancelamentos aí de última hora, né? Então a gente pede aí uma licença para entrar online na Stadium e, ao mesmo tempo, convida vocês para curtir com a gente. E aí, Ju, se apresenta aí. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui. Nossa, eu amo TDC, amo estar junto, ajudando. Então, só quero agradecer a compreensão da organização, o convite, e vocês aí na Stadium, que estão sentadinhos, eu sei como é que é. Eu queria muito estar aí com vocês, eu e a Di. Amo estar junto nos eventos presenciais. Então, obrigada pela paciência em nos ouvir aqui no online. E eu espero que a gente possa entregar aí para vocês um conteúdo que vá enriquecer e vamos abrir depois para perguntas e conversar, tá bom? Bora lá então, Di? Bora lá. Bom, show. Então tá ali, né, a nossa super força, né? Como que nosso tema aqui hoje é agilidade e Product Ops, né? Product Ops, quem não conhece, não se preocupa, a gente vai falar um pouco disso e o que tem a ver esses dois mundos juntos. Talvez agilidade é uma coisa que está bem na cabeça de todo mundo, né? Mas Product Ops talvez não, né? A não ser, portanto, que a gente já tem falado em alguns momentos, alguns eventos e webinars aqui. Tá bom? Então aqui o que a gente vai passar hoje, né? Só volta lá, por favor. A gente vai passar um pouquinho do que foi a nossa história até aqui, o que é Product Ops, as dores que nos levaram a fazer nossa organização, essa união, né, que criou esse superpoder que a gente considera aqui, os resultados que a gente obteve fazendo esse movimento, né, e aprendizados. Então, o spoiler aqui a gente está fazendo algo que, pelo que a gente pode ver, ainda é precursor aí no caminho de Product Ops e agilidade, nessa unificação, não é tão comum, né? E isso não quer dizer que a gente é especial, não, quer dizer que a gente está numa fronteira aí de agilidade, onde a gente está trilhando caminhos que a gente está vivenciando a construção deles agora, né? Tá bom? Eu vou me apresentar, né? Então, desculpa, não fiz isso antes, mas eu sou a Julieta, né? Sou casada, eu tenho meia idade, mais ou menos, né? Eu tive um startup Motorola, então vocês já podem ver qual é a minha idade aqui. Tenho 3 filhos, né? Eu sou pele branca, cabelo moreno, né? Até o ombro, mais ou menos. Estou vestindo uma camiseta preta e o fundo aqui, onde eu tô, né? É a minha casa, um quarto onde eu tô. Só que tá desfocado, não é possível ver, tá bom? Di. Eu sou a Jane, eu tenho mais ou menos essa mesma meia-idade aí que a Julieta falou que ela tem. Eu tenho uma filha, gatos. Eu tenho uma formação de bacharel em informática, então minha formação é ciência da computação. Sou Agile Coach Lead na RD Station, né? Trabalho então junto com a Julieta aí há uns bons anos. Também sou cabelo escuro com algumas luzes grisalhas, né? Naturais. Também estou vestindo uma camiseta preta com o símbolo do Thundercat. E também estou na minha casa, no meu escritório adaptado que fica na sacada. Show, né? Então vamos contar um pouquinho dessa história. Então, a Jane e eu, a gente está vindo contar para vocês uma história, tá? Da Herdei Station, que é a empresa que a gente trabalha, e como a gente tem trabalhado a agilidade ao longo desse caminho. Então, a gente vai mostrar para vocês como que nasceu isso e o ponto que a gente está agora, ano a ano, tá? Rapidinho aqui, só para contextualizar. A gente acha que isso vai ser importante para a história que a gente vai contar. Então, em 2019, né, a gente já vinha com agilidade até então, né, mas em 2019 esse time de agilidade, né, era uma pessoa, um Enterprise Agile Coach, começou a criar uma equipe, ver que precisava ter mais pessoas, começou então essa jornada, né, nossa, da Jane aqui lá na RD Station, né, e aí criou-se então realmente um time, e esse time tem esse nome, Thundercats, então por isso que a Jane e eu estamos com a camiseta Thundercats, é o nosso apelido, né, esse time foi ganhando membros aí, colaboradores, e crescendo em 2020, então essa atuação do que um Agile Coach faz começou a se tornar cada vez mais relevante e explodindo dentro dos times, à medida que a empresa também é crescendo, seus times, né? Em 2021, entrou essa ideia de trabalhar com Product Ops na companhia, e ele começou lá nos seus bastidores, no meados do ano, e foi trabalhando e bastidores assim, né? Foi sendo feito o trabalho, mas aí ainda não tinha se oficializado a criação da área. Em 2022, né, temos Product Ops e Product Ops vai unir
o time de agilidade da RD junto, né? O que parecia um movimento que, a princípio, a gente estranhou, né? O que esses dois times poderiam ter de convergência, né? Um time de Product Operations e um time de agilidade. E a gente descobriu muito nesse ano de 2022 e tem muito para 2023 que a gente ainda vê de oportunidades, né? É como se a gente fosse subindo degraus e a cada degrau que a gente sobe, a gente tem uma clareza maior do que tem ao nosso redor, o que tem pela frente de oportunidade. Dado tudo que fizemos em 2022, a gente enxerga para 2023 muita oportunidade de atuação juntos aqui e a gente vai falar mais ou menos como que isso está acontecendo, tá? Então, a gente vai contextualizar o que é Product Ops, né? Eu brinquei ali, né? Não é que nem caviar, né? Quem conhece aquele pagode, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Muito tem se falado agora de Product Ops, né? Mas o que é esse Product Ops? Então, tem um conceito aí de mercado, né? E é uma área que vai, na perspectiva de produto, é operação de produto, né? É como se fosse, vamos supor, no exército, aqueles caras que ficam trabalhando por detrás, dizendo, olha, tem aqui, tem ali um inimigo, tá aqui, vai faltar abastecimento, mapas e tal. De uma estratégia munindo as equipes que estão no front para fazer o seu trabalho, né? Vem dessa área mesmo, mas o que o Product Ops faz? Faz muita conexão de produto, engenharia, né, e Customer Success, munindo dados e análises para que as decisões em produto sejam bem informadas, né? E tenham essas análises também, não só os dados. Só que dentro da RD a gente está indo além, né? A gente não pega só Customer Success, área de cliente, mas Experience, vendas, Product Marketing, Revenue Ops, todas as outras áreas de Ops que a gente tem. Isso é bem comum em empresas SaaS, mas imagina que pode ser extrapolado para qualquer empresa. Qual é a chave para dizer que a gente vai abraçar uma outra área? É olhar para o produto que a gente está fazendo, entendendo a cadeia toda de áreas e pessoas e papéis que precisam contribuir com esse produto para ele chegar lá na ponta e a gente abraçar eles, entender, construir processos juntos e criar mais sinergias para que isso possa ocorrer da forma mais fluida possível, tá? Bom, mas tem algum conceito? Na verdade, se vocês forem buscar, já existem pesquisas, né? State of Product Ops, site disso muito lá fora do que no Brasil, né? Mas no Brasil já tem bastante empresas trabalhando, como a LX, a RD, né? Uma das pioneiras também nesse formato, né? Mas aqui se diz que Product Ops, cara, é meio que assim, depende, sabe? Cada empresa vai identificar a sua necessidade, vai dizer o que ela vai ser, mas tem uma pessoa no mundo, né, que é a Melissa Perry, que é uma das gurus nesse assunto de Product Ops, e ela define Product Ops como um sistema, né, que obtém dados, né, de um local correto, ou seja, não é só o dado, mas esse dado ele tem que estar correto, ele tem que ser confiável, né, e aí distribui essa informação e ajuda os times de produto a construir melhores produtos. É mais ou menos como dizer que a gente passa a andar numa rua escura com o nosso carro, mas com o farol ligado, o farol das métricas, dos dados, das análises, entendendo com mais informações aquilo que a gente está fazendo, tá? Só que isso em si não parece ter muito a ver com agilidade, né? Como que a gente une isso? Né? A princípio parece que não, mas bom, vamos lá, existe um conjunto de habilidade que o mercado entende que Product Ops, Product Operations deve suprir, né? Então, aqui a gente está vindo uma perspectiva nossa aqui da RD Station de uma empresa de SaaS, de uma empresa de software, mas tentem extrapolar isso para qualquer necessidade de produto da sua empresa. Então, vocês têm ali necessidades do mercado, das pessoas dizendo assim, olha, eu preciso de ajuda, e eu entendo que Product Ops faz isso, de trabalhar de forma cross, entre funções, entre áreas, para poder entregar, para poder definir, para poder fazer um discovery, para poder comunicar melhor entre os produtos. E entendo que Product Ops ajuda nisso. Eu também entendo que Product Ops ajuda a tomar melhores decisões baseadas no, sei lá, em dados e junto com os executivos, né? Que os executivos ficam meio na cega. Tem vários outros itens aqui, mas a gente está pegando esses dois porque é mais ou menos como a gente vai trabalhar aí esse gancho para falar de agilidade de Product Operations. Então, guarda isso aí, tá? Pode passar, Di. Então, quais dores, então, de fato, a gente tinha na RD Station que nos motivou
a pegar a nossa área de agilidade, criar essa super força aí junto com Product Operations, tá? O que é hoje Product Operations? Né? É uma área que tem agilidade dentro. Então, as dores eram, a primeira dor, tá? A gente tinha uma dificuldade na coleta dos dados, tá? Ou eram fontes divergentes, a gente não podia confiar, ou não estava coletando dado, ou coletava um dado, mas não era aquele dado que contava a história, ou que nos ajudava a tomar melhor decisão sobre algo no produto, tá? Então, a gente tinha uma proficiência tal dentro da coleta de dados que não estava sendo suficiente para a gente se sentir seguro que estava sendo bem data-driven, que estava, sei lá, desenvolvendo nosso produto de forma bem ligada ao que o cliente precisa, ao mercado quer, né? E a gente estava com obstáculos de comunicação com os executivos, tá, da companhia, entendendo o que produto e engenharia estava fazendo para tocar a estratégia da companhia, para atender a gente chama de unity economics, né? Para atender os nossos resultados de negócio. Todo ano a empresa, e várias empresas fazem isso, definem um planejamento estratégico, mas depois, como que a gente sabe se de fato os times entenderam, desdobraram, estão atuando naquilo? Então, era uma dor que a gente tinha aqui na RD. E a gente tinha um time de agilidade trabalhando. Boa influência nos times, uma boa capilaridade dentro de produto de engenharia bem presente, tá? Tínhamos habilidades, ferramentas para ajudar na agilidade, para que esses times fossem cada vez mais ágeis, né? Eficientes, mas, gente, a gente estava com uma clara dificuldade ou não tão atuantes na eficácia, né? E aqui cabe a gente definir a diferença entre um e outro, né? Eficiência, eu faço bem aquilo que eu faço. Eficácia, né? Eu faço a coisa correta, né? Então, não só eu faço bem, a gente está com o time atuando super bem, né? Para quem é da área de agilidade, nossas métricas de fluxo, né? Eu estou entregando no tempo correto, uma vazão está ótima, etc. O time está engajado, não tem muitos gargalos. Não é só isso, né? Mas a gente está indo para qual direção? A gente está atingindo o cliente está satisfeito? Eu estou super entregando um monte de coisas, mas o cliente está feliz, né? A gente supriu a necessidade do cliente, a gente está dando resultado para a empresa. Então, isso ainda, como companhia, a gente não estava tão robusto em olhar em produto e nem a agilidade estava ajudando muito nessa linha. Não estava atuando muito nessa linha, né? Pode passar, Di. Então, eu peguei os 3 pontos de dores ali que estão desse lado para vocês, né? Do outro lado, o que então, se eu tenho problema com dados, tomada de decisão, a comunicação da estratégia não está visível, não está claro como está andando, né? E a agilidade está capacitada, mas focada mais em tática operacional. Do outro lado, a gente tem os pontos que a gente entendeu que a gente precisava suprir, as soluções que a gente precisava entregar. Preciso de dados e análises, eu preciso de processos e cadências. Cadências aqui, pessoal, é tipo as nossas reuniões ou cerimônias que nos ajudem a nos manter informados, a tomar decisões, a trabalharmos juntos de uma forma fluida, né? E eu preciso de competências, as pessoas precisam ter habilidades, né? E aí que entra alguns pilares do que a gente vai depois falar do que é o Product Ops aqui, tá? E a gente precisa de comunicação, né? A gente precisa fluir nos dados, né? Então, a nossa missão na área da agilidade já era definida por auxiliar alianças, tribos e times, ou seja, auxiliar esses times de produto e engenharia a serem mais produtivos, eficientes e eficazes. Lembrando da diferença de eficiência e eficácia que eu falei aqui antes, né? Então, poxa, já era a nossa missão. E existia uma dor que o Product Ops estava sendo visto para resolver. Então, vamos unir e trabalhar nisso juntos? Ah, mas ninguém faz, não tem no mercado, não pode fazer, porque agilidade é agilidade, produto é produto, tem até rixa, produteiro não gosta de agileiro, sei lá e tal. A gente quebrou tudo isso. Se tem isso, a gente não quer ouvir, né? Se uma parte do mercado está falando assim, a gente não quer falar, a gente quer experimentar, passar pelo caminho, como é que faz isso junto? Porque parece que tem tudo a ver, né? E aí a gente vai contar um pouquinho como é que isso tem a ver aí agora. E aí, aproveitando, né, um pouquinho do que a Ju falou, a gente resolveu usar aí todos os superpoderes, né? E é muito engraçado como a gente começou a ouvir, porque a gente, como trata esse tema desde o início do ano, essa rixa, que eu não sei se existia ou não, mas enfim, ela brotou, falando, como assim uma área de Product Ops tem agileiros dentro? O que vocês fazem com esses agileiros dentro de Product Ops, né? E aí, a gente não pode esquecer, como um bom agileiro, que o Klaus Leopold nos ensina todos os dias que antecipar o time to market é o verdadeiro objetivo da agilidade, né? Então, os nossos grandes exemplos, filósofos e pensadores falam isso desde sempre, né? Eles falam que ser ágil
é a capacidade de criar e responder a mudanças, né? É uma maneira de você lidar com o ambiente incerto e turbulento, né? Então, a gente traz esses conceitos desde sempre, né? O que um agileiro ajuda? Ele ajuda equipes e indivíduos a adotarem práticas ágeis, né? E mudar a mindset, trazer muito mais uma eficácia com transparência, uma coisa mais presa, sempre olhando para o cliente, sempre olhando para o que acontece com o cliente, né? E aí, dentro da RD, a gente entende que a agilidade é uma prática de todo mundo. Então, nós somos em poucos agileiros, né? E a gente sempre teve o intuito de escalar e multiplicar o nosso trabalho. Então, a gente não tem um papel de agilidade muito fixo dentro de algum time, né? Mas os nossos times sempre têm um apoio ou alguém que nos ajuda a fomentar a agilidade dentro dos times. E aí foi fundada a estrutura de Product Ops, né? Então veio todo um time de insight, que é o pessoal que traz os dados, traz as análises, traz embasamento. Veio o Thundercat, com esse viés de agilidade, né, com esse pensamento já mais antigo, e vem também o time de enablement, que é um time que gera educação e que nesse momento está muito mais focado em produto. E aqui é o nosso time de Product Ops, né? Então nós temos o Eduardo, que é o nosso head, o time de Thundercats, os nossos agileiros, né? Eu, a Ju, o Alan e o Cris. Temos o Gui e o Igor, que são da área de Insights, e a Karine e a Mara, que são da área de Enablement. E aí, a gente começou a pensar muito na nossa missão e como a gente poderia reestruturar a nossa missão dentro de Product Ops, né? E aí a gente conseguiu entender que se a gente conseguisse ajudar os nossos times, e podem ver que a gente está saindo um pouquinho aqui do escopo de engenharia e produto, né? Mas a gente está falando de áreas e times de RD Station que consigam completar os seus ciclos de entrega, provavelmente, potencialmente, vão alavancar indicadores da companhia, né? Principalmente, e aí foi muito mais no início do ano, para endereçar dores de clientes e parceiros. E aí a gente mergulhou muito e disse assim, legal, nós temos muitos superpoderes para ajudar. E aí a gente começou a entender o nosso lado e como a gente poderia adotar novos comportamentos para potencializar os nossos superpoderes. A gente sempre atuou em engenharia e produto, né? A gente sempre usou um viés de Kanban para tudo que a gente vinha fazendo, a gente tinha uma ideia de estruturação de fly levels e a gente queria mexer com uma governança lean. Então, dentro de Product Ops, a gente estava muito mais potencializado e com muito mais direcionamento para poder fazer isso, né? E aqui a gente tem exemplos. A gente fez uma estruturação no Gira, onde a gente colocou todos os fly levels no Gira. Então, a gente estruturou níveis de voos no Gira, né? A gente, dado os goals da companhia, a gente fez uma estruturação de driver, iniciativa, épico, wave e história, né, para conseguir definir esses níveis de voo e classificar as informações da melhor forma. Aqui é um exemplo de boards que a gente criou, de Kanban, todos conectados uns aos outros, né, para que os nossos diferentes níveis de voo conseguissem acompanhar essa evolução. A gente potencializou cadências, elas já existiam, mas elas eram mais tímidas, então a gente fez uma potência maior, né? A gente começou a dar mais poder para Kanban Meetings, para Service Delivery Review, a gente introduziu um conceito de sync tática para fazer um acompanhamento tático das nossas alianças. Existe também uma reunião mensal que a gente chama de reunião de projeto cross, né? E aí a gente sobe lá para o nível estratégico, a gente tem uma Product Review e também uma Business Review, todas em caráteres mensais e para a companhia inteira alguns caráteres bimestrais e trimestrais. A gente trouxe também o conceito de um roadmap avançado, e aí quando eu e a Ju estávamos fazendo esse slide, a gente brincou, temos um gancho aí, amiguinho. Chama de como você quiser. O nosso intuito aqui não é dizer que é um Gantt, dizer que é um project ou o quê. É o recurso que a gente tinha no Gira para fazer e para mostrar a forma como a gente queria mostrar as coisas, né? Então, aqui, por exemplo, nessa figura, vocês podem ver em azul, a gente tem um driver, a gente tem a iniciativa, a gente tem o épico, a gente tem o wave. Então, a gente mapeia o que a gente precisa e a gente vê como é que está o andamento desse mapeamento, né, desse nosso roadmap dentro do Gira. Aqui, a gente trouxe, então, que o nosso portfólio de iniciativas, mais as nossas cadências, elas ajudam a
elucidar riscos, maior poder de tomada de decisão, melhorar métricas de produto. Então, tudo começou a se juntar, se fundir e fazer muito sentido dentro de Product Office, né? E a gente não deixou a nossa agilidade, né, fora disso. A gente continuou potencializando nossos treinamentos de Kanban. A diferença é que a gente começou a trazer isso para a empresa inteira, né? A gente vinha num viés de fazer só engenharia, produto e design, a gente abriu um pouquinho o escopo, né? Então, a gente faz outros tipos de treinamento. A gente tem momentos na empresa que a gente chama de demo beer, a gente chama de reuniões de técnica. Então, varia muito o conceito e o contexto, né? E a gente começou a trazer agilidade dessa forma. E não necessariamente só a gente. A gente convidava pessoas. Um PM foi falar sobre discovery, a gente teve um agileiro que foi falar sobre métricas, a gente teve outras pessoas da empresa falando sobre métricas de fluxo. Então, foi muito legal como a gente potencializou e esse movimento começou a se expandir. A gente começou a construir dashboards para parte tática e executiva, de métricas, trazendo um conceito que a gente criou, chamado conceito de liberação, onde a gente embutiu toda a nossa parte do fluxo de upstream e downstream, né? Então, a gente começou a fazer uma métrica dessa liberação, a gente continuou fazendo o Product Team Health Check, que é um health check de saúde dos times que a gente faz, né? E a gente começou a mostrar num nível de time, tribo, aliança, né? E áreas, digamos assim, como é que estava o nosso lead time, coeficiente de variação, throughput, né? E uma distribuição aí de valor de capacidade. A gente trouxe métricas de previsibilidade e a gente ensinou todo mundo a falar sobre isso, né? Não que a gente já não falasse isso lá em 2019, a gente falava, mas a gente escalava pouco essa fala. Hoje em dia, a gente colocou todo mundo e a gente ensinou as pessoas que elas são completamente capazes a, por exemplo, simular um Monte Carlo dentro dos times delas, sem que elas precisem da gente necessariamente para fazer isso para elas, né? E aí, que resultados a gente começou a conseguir através disso, né? A gente, então, de novo, juntou esforços para fazer entregas mais rápidas, né? A gente reduziu consideravelmente o lead time das nossas iniciativas, e quando eu falo iniciativa, eu estou falando naquela categoria de Wave que eu mostrei para vocês, que são os nossos entregáveis. A gente começou uma ação muito profunda de débito técnico, que foi até tema de uma palestra na Joia Brasil desse ano, e a gente instituiu um conceito chamado Release Management, aonde a gente usa um pouquinho de Fit for Purpose e que a gente tenta mapear um fluxo de ponta a ponta, desde onde ele nasce e quais as áreas são envolvidas até o rollout final para o cliente, né? Então, de novo, as entregas mais rápidas que a gente fez aqui, hoje a gente começou a contar isso até para produzir o material essa semana, e a gente chega agora em dezembro muito felizes, porque a gente potencializou isso em 7 vezes mais, né? Então, ao todo, a gente fez uma média de 118 toques no cliente nesse ano. E quando eu falo toque, é liberação em produção com rollout cliente, né? A gente adotou lá um conceito que a gente chamou de liberação prevista, e aí a gente pegou e começou a olhar isso. Beleza, isso aqui é algo que o cliente sente a mudança, né? Então, é isso aí que a gente chama dos toques no cliente. O processo do release management, ou macro processo, ele é gigante, ele é medonho, né, no sentido de ser grande, mas aqui a gente está mostrando o que a gente faz de desenvolvimento de produto, liberação e lançamento, juntando várias áreas, como produto marketing, como CX, CS, sales e outras áreas, né? Então, assim, quando começa o discovery de alguma coisa em produto e engenharia, as outras áreas já estão capacitadas e estão hábeis para continuar o trabalho que precisa ser feito dentro de cada área, até que no fim a gente junta tudo para fazer uma liberação para o nosso cliente, né? E aí o que é tão interessante de todo esse nosso movimento é que essas práticas elas trouxeram uma consciência muito grande, né? Então, quando a gente começava a falar de impacto no negócio, e eu estou falando para nós, os azuleiros, os Thundercats, quando a gente tinha esse tipo de conversa lá no início do ano, a gente falava de impacto no negócio que nem a gente fala quando a gente fala de agilidade, né? Não, mas impactar o cliente. Mas o que significa impactar o cliente? Como cada área vai impactar o cliente dentro da nossa estrutura, né? Quando a gente começou a falar de prazo, começou a virar um choque falar de prazo dentro da empresa. A RD falando de prazo, mas a gente tem estimativa, a gente tem Monte Carlo, a gente precisa falar de prazo? Mas vamos falar de prazo com uma
de uma forma elegante, de uma forma natural, de uma forma saudável, né? Então a gente trouxe esse desconforto que gerava um desconforto para nós também, e a gente se educou e educou os outros para que a gente pudesse falar sobre isso, né? A gente começou a falar sobre retorno de investimento. Não é que a gente nunca falava, mas era mais velado a gente falar sobre retorno de investimento, né? Ah, não, não, botamos aquela feature em produção, ela é uma feature incrível. Tá, mas qual que é o retorno que ela está trazendo para nós? A gente escolheu a nossa persona corretamente, é o nosso viés de cliente, a gente está na modalidade certa, então a gente começou a trazer mais esses elementos para a boca, não só dos product managers, mas para nossa boca também, porque o agileiro precisa entender do negócio e ele precisa falar sobre isso, né? O assunto débitos técnicos, que é aquela reclamação, né? Ah, vamos tocar feature. Ah, mas os débitos técnicos vão para onde? Não, então vamos elencar e endereçar um assunto só sobre isso. Então a gente trouxe isso, a gente pegou todas as nossas lideranças técnicas, conversou com elas, a gente fez um ato educacional, montou materiais e saiu fazendo essa distribuição entre times, tribos e alianças sobre débito técnico, né? Então, assim, foi um ano gigantesco, foi um ano em que a gente produziu muito e a gente se redescobriu muito como agileiros. Mas a gente sabe que a gente ainda tem muito pela frente, né? E aí, assim, Agile Coach estão tocando a estratégia, né? Talvez muitos de vocês, Agile Coaches, né, que estão assistindo, ou muitas outras pessoas que estão assistindo, vocês vão dizer, mas como assim não toca a estratégia? Toca, né? Mas a gente quer avançar fronteiras. Então, assim, a gente entende que no nosso nível tático, no nosso nível operacional, a gente já fluía super bem, mas a gente precisava fazer a comunicação e a conexão com o estratégico. Não quer dizer que isso não existia, mas a gente trouxe isso para uma comunicação mais direcionada para todo mundo, que todo mundo estivesse falando a mesma língua em todos os níveis, né? Então a gente ampliou também a visão de influência, né? A gente começou a tirar produto e engenharia daquele incômodo que vivia do tipo, nossa, a gente tem muito bug. Olha só, a gente produz relatórios na empresa que a gente chama de voice. A gente tem os voice of customers, voice of UX, né, Voice of Partners, e a gente traz muitos dados relevantes do que os clientes estão falando. E aí, no começo do ano, a gente tinha muito aquele estigma de produto é muito lento, produto demora para liberar, produto não corrige os problemas. Então, a gente conseguiu virar o jogo e trazer essa influência maior do tipo, sim, a gente libera, a gente faz muita liberação e a gente está tentando cada vez mais fazer as liberações corretas, que é trabalhar na escala, né? E esse ano, agora, né, começando a planejar 2023, a gente ficou muito envolvido no planejamento e no desdobramento dessas execuções. O que, para o nosso ponto de vista, é muito interessante, porque a gente conseguiu colocar todo mundo lá no mesmo pipe do Gira que eu mostrei para vocês antes. Então, a gente conseguiu criar um tipo de comunicação visual de ferramenta, né, verbal, junto com todas essas áreas, e, vamos lá, de baixo para cima, de cima para baixo, dentro das nossas hierarquias, né? Claro que a gente traz um monte de aprendizado, né? E aí a gente traz também os nossos próximos passos. E aí, né? Agilidade como meio. A gente se deu muito conta disso, né? A gente olhou muito para isso. A gente gerou muito estressor, a gente entendeu que eleva a maturidade dos times, tá? Então, a gente tomou cuidado quando a gente trouxe esses estressores, né? Processos de enablement são muito bons porque eles resolvem alguns processos, algumas questões, perdão, de dependência, né? A gente criou narrativas para apoiar processos de mudança de débito técnico, de marketing, de liberações. A gente começou a olhar o fluxo de ponta a ponta, né? E a gente entendeu que um fluxo de ponta a ponta é upstream, é downstream, mas a gente tem muitas outras áreas que estão envolvidas, né? E isso exige tempo e estratégia. Não adianta eu chegar lá pronto para entrar em produção e dizer, legal, galera, agora está entrando em produção. E a comunicação, e o meu cliente, o meu suporte, como é que essas pessoas se comportam, né? E também a gente está aprendendo muito a dizer não, a definir o que merece realmente atenção, né? Porque a gente chega ao fim desse ano com as mesmas 4 pessoas que iniciamos, né? E a gente sabe que a guerra é infinita, mas os recursos não, né? E o futuro para nós é muito grandioso. A gente quer trazer muito mais essa governança Lean para dentro do Thundercats. A gente tem aprendizados muito fortes agora na estratégia de negócio, né? Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai trabalhar a eficácia e por que não dizer que a gente está ampliando para outras áreas da RD, né? Então a gente sabe que tem muita coisa bacana para acontecer, o futuro é gigantesco,
né, que a gente tem coisas boas, e se a Ju quiser me complementar aí, assim, eu sigo nessa trilha aqui do TDC muito feliz com o que a gente fez nesse ano, muito orgulhosa, né, porque basicamente a gente está aqui apresentando um case e mostrando que Product Ops e Agilidade, sim, são super-heróis e que pode funcionar, sim, como um bom casamento, como a gente comentou aí num pedacinho, né, do que a gente ia falar para a nossa palestra.